O Dragão sai na frente na disputa das quartas de final do Goianão, venceu o Iporá por apenas 1 a 0. É um resultado que vocês vão me desculpar, mas não empolga não. Vocês sabem muito bem que assim, vencer o Iporá por 1 a 0 já naturalmente não seria um resultado pra gente sair comemorando e pulando, né? Afinal, o Iporá, querendo ou não, por mais respeito que a gente tem ao Lobo Guará, é um time inferior ao Atlético Goianiense. Mas teve tanta coisa acontecendo, tanta coisa para ser analisada nessa tarde de sábado que, querendo ou não, a gente fica meio, assim, não fica muito animado, sabe, com esse resultado. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, né? O Atlético enfrentou o Iporá lá em Iporá, no Ferreirão, no estádio Ferreirão. Foi escalado pelo Eduardo Souza da seguinte maneira: ele veio com o Ronaldo no gol, Rodrigo Soares e o Moraes Júnior nas laterais, na zaga Gasal e Ramon. Até aí tudo beleza. Aí no meio ele fez a estreia do Matheus Salles, colocou o Haldney como segundo volante e o Shailon como armador. Na frente, o Ayrton pela direita, o Luiz Fernando pela esquerda, como já era esperado, e o Gustavo Coutinho, recém-chegado no Atlético, no ataque. Antes de começar a falar do jogo, eu preciso falar dessa escalação, porque, querendo ou não, a gente fica com uma coisa assim, uma pergunta, né? Por que não usar os jogadores que estão em melhor momento no time, e em detrimento a esses que acabaram de chegar? Para que estrear o jogador nessa fase decisiva, nesse exato momento do campeonato? Porque vamos lá, chegou agora para pegar essa fase do Campeonato Goiano. A fase de testes, meu amigo, foi lá atrás, na fase de grupos. Ali é para você testar, colocar jogadores reservas para pegar ritmo de jogo e tudo mais. Uma vez que você está na fase decisiva do campeonato, você precisa jogar sério. Você precisa jogar com seus jogadores que você confia, jogadores que estão em melhor fase e até mesmo jogadores jovens, para encarar essa situação decisiva, né, de campeonato estadual e já ir pegando uma certa casca. Nós vamos ter Copa do Brasil no meio da semana, nós vamos ter Campeonato Brasileiro logo aí. Então, como é que você deixa os jogadores como Thiago Medeiros, como o Daniel, que fez nas últimas 2 partidas, fez 3 gols. Como é que você deixa esses jogadores no banco para colocar esses estreantes, que sinceramente não são titulares absolutos do time? Esses jogadores não chegaram para serem titulares, eles chegaram para disputar a posição. O Matheus Salles mesmo vai disputar posição com o Thiago Medeiros, vai disputar a posição com o Mikael, por exemplo, vai disputar a posição ali no meio, vai brigar pelaquela posição com o Haldney, por exemplo. Esses jogadores vão disputar aquela posição de primeiro volante. E aí, o Gustavo Coutinho, por exemplo, ele não é nem de perto o titular efetivo do Atlético, caso todos estejam bem, né, fisicamente. Os titulares, tecnicamente falando, seriam ou o Viseu ou o Igor Torres. Esses viriam para serem os titulares do Atlético, e aí teria o Daniel correndo por fora, né? Então assim, como os dois estão vindo de contusão, sobrou o Daniel e o Gustavo Coutinho. Só que o Daniel já está com ritmo de jogo. Não só está com ritmo de jogo, como vem em melhor fase. Atacante e goleiro, cara, é fase. Se o atacante está fazendo gol, ele tem que ser mantido, até para poder manter esse ritmo de jogo e continuar, né, com a confiança de fazer esses gols. Não à toa, quando entrou, deu resultado. Mas calma que eu tô me precipitando. Então, beleza. Nós estávamos com 2 estreantes em campo contra um Iporá jogando em casa, animado, né, a tentar uma surpresa, né, tentar surpreender, vencendo o favorito, que obviamente é o Dragão. E aí a gente teve um primeiro tempo que começou com o Iporá tendo uma oportunidade ali de jogada pela esquerda e tal. Só que o Atlético, obviamente, precisava se impor e fez isso. Se impôs em várias jogadas de ataque. E com essas jogadas o Atlético criava muito. O que assim, nesse ponto, a gente tem que levar em consideração o treinador. Porque se tem jogadas sendo criadas, se o time tem tido movimentação efetiva no ataque, isso se deve ao treinamento. Então o treinador, nesse ponto, não tem como criticar. E aí naquele último terço ali, naquele momento de fazer o gol, a responsabilidade é dos jogadores. É de acertar aquele passe decisivo, é de acertar a finalização em gol.
Só que o Atlético até conseguia eventualmente acertar esse passe decisivo, mas a bola no gol não ia. O Atlético finalizou no primeiro tempo, se não me engano, 10 chutes, algo assim, 8 a 10 chutes, não chutou nenhum no gol. O goleiro não fez defesa, só bola para fora. Mas mesmo assim, teve várias oportunidades. Oportunidade, por exemplo, num cruzamento do Haldney, que não encontrou ninguém na área. Uma finalização do Luiz Fernando praticamente de frente com o goleiro e o gol, onde ele acabou escorregando e finalizou errado. Outra finalização já do estreante Coutinho, né, do Gustavo Coutinho, recebendo de frente pro goleiro. Ficou só ele, o goleiro e o gol. Ele conseguiu errar num chute pela esquerda, né, errou, a bola saiu pela esquerda do gol. E assim, o Atlético cansou de criar oportunidades, também deu oportunidades ao adversário, vamos ser sinceros, o Iporá teve chance de gol, teve uma chance claríssima, onde o jogador do Iporá recebeu pela direita, numa saída de bola errada, e detalhe, uma saída de bola errada do Matheus Salles, estreante, fora de ritmo, né? Então assim, deu a bola para o adversário tocou na direita e o jogador do Iporá conseguiu perder o gol, que era um gol até relativamente fácil. O Ronaldo até conseguiu fazer uma boa cobertura ali, já conseguiu fechar o ângulo, mas foi realmente um gol perdido do Iporá. E fomos para o intervalo do primeiro tempo dessa forma, o Atlético com uma imposição grande, né, frente ao seu adversário, teve um outro susto, mas mandava no jogo. Só que não chutou em gol, não conseguiu acertar a meta, não conseguiu fazer o goleiro do Iporá defender. Logo no começo do segundo tempo, o Eduardo Souza faz aquilo que ele deveria ter feito na escalação. Ele tirou os jogadores que não estão exatamente bem, que eram o Gustavo Coutinho e o Rodrigo Soares, que sinceramente eu não sei qual é a do Rodrigo Soares. Ele não marca bem, ele não apoia bem no ataque. Então assim, é um jogador muito nulo no time, sabe? Ele diferente do Luan Salles, que pelo menos tenta fazer as jogadas, tenta um drible, tenta se lançar o ataque e busca fazer a cobertura, o Rodrigo Soares fica muito apagado em campo, muito. E aí foi substituído pelo Luan Salles. E o Coutinho foi substituído por quem? Pelo Daniel, que deveria ter entrado como titular no time. Não foi isso que aconteceu, mas mesmo assim entrou aos 8 minutos do segundo tempo. E logo que ele entrou, pouco tempo depois, numa jogada pela esquerda, uma confusão, a bola perde, ganha. A bola sobrou ali na área, num chute que o goleiro rebateu. E a bola sobrou ali na área, se não me engano foi o goleiro ou foi a zaga que rebateu. A bola sobrou, o Daniel finalizou, fez o gol, mas aí acabou se contundindo no chute com o zagueiro. Graças a Deus, aparentemente, foi só um susto. Ele fez o gol, ficou no chão, sofrendo lá, veio o departamento médico lá, fez o tratamento. 1 a 0 pro Atlético, com o Daniel, que sinceramente, se tivesse começado o jogo, provavelmente já teria feito algum golzinho ali. Está em melhor fase, está entrosado com o time, está em ritmo de jogo, vem fazendo gols todos os jogos. Ele não pode ser banco para um estreante. Cara, é tão básico que chega a ser ridículo. Todo time, todo técnico, chega um estreante, a não ser que obviamente seja um jogador claramente titular, né? Vamos supor, o Atlético tivesse contratado né, óbvio, não vai existir esse tipo de coisa, mas tivesse contratado o Casimiro pro meio e o Benzema pro ataque, eu até entenderia. Agora, você contratou Matheus Salles e Coutinho e botar eles logo no jogo de estreia, que é um jogo de mata-mata, o jogo de ida, cara, sinceramente, pra mim, esses jogadores, o Matheus Salles, o Coutinho, eram pra ter entrado no segundo tempo, no decorrer do jogo, de acordo com o que estivesse rolando, né, na partida, pra irem ganhando o ritmo de jogo e não sair na estreia e deixar um time desentrosado na frente. Não que estivesse totalmente desentrosado, porque eram poucas as peças estreantes, vamos combinar, só o Matheus Salles e o Coutinho, mas quando eles foram exigidos, eles não conseguiram atender, justamente por estarem sem ritmo de jogo, o que é óbvio. Matheus Salles jogou muito mal no primeiro tempo, perdeu diversas jogadas, errou passes pra caramba, e foi dele o lance que ele perdeu a bola e praticamente entregou pro adversário finalizar a gol, né? Ele tomou um susto ali, né, naquela bola, onde o Iporá no primeiro tempo finalizou e quase fez o gol. Então assim, não vinha bem e não deveria ter nem entrado como titular. Mas beleza, o
Ele logo depois saiu, posteriormente para a entrada até mesmo do Mikael, que também saiu o Shailon, e, né, saiu o Shailon, saiu ele, e enfim. Daí o Atlético diminuiu o ritmo, até porque em Iporá, diferente de Goiânia, onde, né, eu não fui para Iporá, eu não recebo nada para fazer esses vídeos, eu faço por amor, então assim, não tinha dinheiro para viajar para Iporá. Então eu não fui lá assistir o jogo, estava assistindo em casa, e aqui, tempo fechado, chovendo. Lá em Iporá tava um sol lascado. Então assim, tiveram duas paradas técnicas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E aí o time começou a perder ritmo. Começou a perder a capacidade de impor o jogo. O Iporá teve algumas oportunidades, teve algumas bolas cruzadas na área. Nada que realmente assustasse, a não ser uma quase falha do Ronaldo, que ele foi dominar a bola numa recuada e a bola quase escapuliu, que foi um susto, mas também foi só. E o Atlético também não teve tanto imposição a partir do gol. Depois que fez o primeiro gol, teve uma ou outra chance mais ou menos. Mas com as mexidas no time também, o time acabou ficando um pouco menos entrosado. E, enfim, até o ponto de tirar o Shailon, que foi de longe o melhor jogador da partida, né? E colocar o Mikael no lugar, que não corresponde, não atende, não é eficiente ofensivamente como o Shailon é. E aí o Atlético venceu essa partida por 1 a 0. É uma vitória bem magrinha. Claro, vai resolver aqui no Ascioli e é franco favorito, né, diante do Iporá. Mas aí, o que eu falei da questão da tarde, que tava, né, muita coisa acontecendo. Já teve essa situação da escalação que eu achei que não condizia com o que o Atlético deveria ter feito. Beleza, é minha opinião, talvez você até discorde, se discordar deixa aqui nos comentários, beleza? Mas beleza, aconteceu isso, e aí, às 4 horas da tarde, nosso jogo começou às 3h30. Às 4 horas da tarde começou o jogo entre Goiás e Goiânia. Se vocês bem lembram, o Goiânia goleou o Atlético Goianiense por 4 a 2. E eu comecei a assistir em simultâneo os dois jogos. E assim, o adversário de Goiás e Goiânia vai enfrentar o vencedor de Atlético Goianiense e Iporá. E é um pouco assustador o que a gente fica preocupado. Porque assim, no jogo entre Goiás e Goiânia, o Goiás jogou com toda a seriedade que o Goiás poderia jogar. O Goiás abriu 2 a 0, o Goiânia chegou a empatar em 2 a 2, mas aí no segundo tempo, a imposição física do Goiás, diante de um Goiânia bastante espaçado, acabou resultando num resultado absurdo de 8 a 3 para o Goiás. E assim, o que a gente vê é que o treinador Guto Ferreira do Goiás, ele leva a sério aquilo que ele está fazendo. Ele leva a sério o momento que o Goiás está vivendo. Até porque o Goiás vai ter que, assim como o Atlético Goianiense, tem Copa do Brasil para jogar. O Atlético Goianiense, por sua vez, sob o comando do Eduardo Souza, me parece muito mais um time que está fazendo jogos treino. A importância que esses jogos têm tem que ser levada a sério. O time não pode jogar mais ou menos. Tem que jogar com imposição, com seriedade. E até porque isso é mostrar respeito ao adversário, sabe? Assim, no primeiro tempo eu até não falo nada. No primeiro tempo realmente o Atlético jogou bem. Não fez os gols, não conseguiu chutar gol, mas armou e conseguiu trabalhar a bola de uma maneira positiva. Agora, o segundo tempo, brincadeira. As substituições caíram, assim, o nível do Atlético caiu absurdo, sabe? Então isso mostra que o nosso time titular, ele consegue se impor, mas a gente tá tendo dificuldade para fazer reposição. Se a gente tiver algumas contusões, algum problema de suspensão, a gente pode enfrentar sérios problemas. E o nosso possível adversário, caso a gente se classifique, obviamente é tudo que eu mais quero, é a nossa classificação, né? Mas obviamente também respeitando o Iporá, mas a gente classificando para a próxima fase, com esse resultado do Goiás, muito provavelmente vamos enfrentá-los. E o Goiás está levando muito a sério, e tem um ótimo técnico, que é o Guto Ferreira, ele é um técnico muito bom. O Eduardo Souza, com todo respeito ao Eduardo Souza, mas o Eduardo Souza, ele ainda não adquiriu a casca que ele precisa como um técnico de verdade. Para mim, o Eduardo Souza é um auxiliar. Ele é um auxiliar que ele tá ali, ele foi efetivado pelo Adson Batista ano passado, né? Foi mantido para esse ano, mas eu ainda não vejo o Eduardo Souza como aquele técnico que, por exemplo, levará o Atlético ao acesso para a Série A nesse ano. Desculpa, não vejo isso. Você tirar o Rodrigo Soares, colocar o Luan Salles, perfeito. Você tirar o Coutinho que conseguiu errar
uma jogada boba no segundo tempo, com bola dominada, porque tá fora de ritmo, também entendo. Apesar de, nessa substituição, eu já achar um erro o simples fato do Gustavo Coutinho estar em campo. Mas beleza. Agora, você tirava o Shailon pra colocar Mikael. Nós não temos esse armador. Mikael não é armador. Mikael não é um jogador ofensivo que vai ser um meio articulador. Não é. Não é. Ele não era isso no Paysandu, não vai ser isso agora. No Atlético, sabe? E aí, claro, você tem que colocar o Kelvin, tira o Ayrton, né? Que é o jeito, não temos muito o que fazer. Esses são os jogadores que nós temos. O Kelvin entrou, não fez muito. O Mikael entrou, fez menos ainda. Então assim, sabe, tá difícil ter aquela confiança de, por exemplo, a gente pegar uma semifinal contra o Goiás e ter segurança de que nós vamos vencer. Ganhamos no primeiro turno, mas isso não significa nada. Até lá, as equipes foram evoluindo. O Goiás evoluiu, o Goiás contratou novos jogadores, o Goiás se aprimorou, né, tecnicamente, taticamente e o seu elenco. O Atlético também vem tentando fazer isso. Contratou mais jogadores, como o próprio Matheus Salles e o Coutinho, vem tentando se aprimorar tecnicamente, mas tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura e tem que ter imposição de time. O Atlético tem que ter essa imposição do time que é o protagonista do campeonato. O protagonista do campeonato enfrenta time de interior e goleia. E enfrenta time de interior com o seu melhor time. E desculpa, estreantes não são o melhor time. Você começar com o Matheus Salles ou começar com o Gustavo Coutinho, você está tentando rodar elenco. Você está tentando fazer teste com estreantes. Você não está jogando com o seu melhor time. O melhor time ali no meio seria o Thiago Medeiros como o primeiro volante ou o segundo volante, o Haldney e o Shailon no meio. Com o ataque sendo o Ayrton, Luiz Fernando e o Daniel. E não Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho entraria no segundo tempo para pegar um ritmo de jogo. Seria isso. Então pra mim isso é decisão do treinador, isso é decisão do técnico. Então pra mim é isso que me pega. O técnico ainda não me passa confiança, porque toma decisões equivocadas na minha opinião. E você, claro, pode discordar e coloca aqui nos comentários. Falando das notas, Ronaldo me assustou naquele lance lá da dominada de bola no segundo tempo, mas beleza. Quando necessário, estava lá para defender a meta. Não que o Iporá tenha levado muito perigo, mas esteve lá. Então vou dar para ele uma nota 9. A dupla de zaga, vou dar para eles uma nota 9 também, porque quando foi necessário eles estavam lá. Houve alguns problemas, mas não da defesa em si, mas do sistema defensivo, incluindo o meia, né? E aí com isso eu dou um 9 para eles. O Rodrigo Soares eu não vou dar nota, porque eu não vi o Rodrigo Soares em campo. Já tem jogos que isso acontece, tá? Eu não vi ele apoiando, eu não vi ele marcando. Se fez, foi tão discreto que sinceramente não vi. Então nem nota eu vou dar, beleza? Foi substituído no segundo tempo. O Moraes continua sendo aquele jogador incisivo que no lado esquerdo cria as oportunidades. Fez vários cruzamentos. Foi ele que colocou o Luiz Fernando na cara do gol. Ele fez um outro cruzamento que encontrou jogadores na área livres e não conseguiram finalizar. Tentou finalização a gol, ele tenta. Ele é um jogador ofensivamente ativo. Na defesa eu acho ele ainda um pouco, né, ele ainda peca um pouco, mas fez uma boa partida. Vou dar pra ele uma nota 9 também. No meio, aí o Matheus Salles eu vou dar uma nota 5, porque pelo amor de Deus, eu nem culpo o Matheus Salles, é a estreia do cara, mas estreou mal, fez uma péssima estreia na minha opinião. Foi um jogador muito abaixo do que pode ser como um volante que é, mas beleza, foi substituído no segundo tempo. O Haldney se mostra um jogador muito aguerrido, tanto na defesa quanto no ataque. Aparentemente ele vem tentando suprir a nossa falta do Baralhas, né? Um jogador que consegue apoiar no ataque, consegue compor a defesa, fez uma boa partida pra mim. Teve até um lance ofensivo onde ele cruzou e não encontrou ninguém, mas beleza, pra mim eu vou dar uma nota 8 pra ele. O Shailon é o melhor jogador em campo. Quando a bola tá nos pés do Shailon, a jogada geralmente é criada. Ele consegue encontrar espaço pelas laterais, ele consegue fazer triangulações pelo meio, ele consegue tentar a finalização e ele tem muita segurança e bom domínio de bola. Ele recebe a bola, dificilmente o adversário consegue tomar essa bola dele e normalmente ele encontra bons passes, né? Com isso eu dou pra ele uma nota 9. Não foi tão decisivo no jogo, apesar de que no gol ele estava participando da jogada, mas pra mim ele é o melhor jogador do Atlético hoje no elenco de longe, né? O Ayrton, como sempre, tenta, pelo menos ele arrisca as jogadas.
fez alguns cruzamentos, mas foi discreto hoje, dou uma nota 7. Luiz Fernando, pra mim, fez uma péssima partida. Ele conseguiu uma finalização e até mesmo apoiou na defesa. Mas aonde ele deveria participar, que seria na armação das jogadas e no ataque, ele estava um pouco ausente, um pouco sumido no jogo. Então eu vou dar pra ele também uma nota 6, 7,5. Né? 7, 7,5, aliás. Né? E o Coutinho também fez uma estreia muito fraca, sem ritmo de jogo, errou um gol na cara do goleiro, perdeu bola fácil, o posicionamento não tá legal ainda, mas isso se deve muito mais a entrosamento e ritmo de jogo do que de fato ao próprio jogador. Vou dar uma nota 7 para ele. Substituições que foram relevantes para mim foram o Luan Salles, que entrou melhor do que o Rodrigo Soares estava e para mim merece uma nota 7. Esforçado na defesa, apoia no ataque, é um bom jogador e é prata da casa, tem que ser aproveitado sim. O Daniel eu vou dar para ele uma nota 10, cara, porque para mim o jogador que entra e resolve é impecável. Ele entrou, posicionamento bom, participação de jogadas boas, tentou os lances quando teve oportunidade, fez o gol, quase se machucou nisso, sem medo de entrar em dividida, foi lá e fez o gol. Então pra mim dou uma nota 10 e ele tem que ser o titular. Enquanto o Igor Torres ou o Viseu não entrarem, inclusive até mesmo quando eles estiverem aí disponíveis, eu acho que o Daniel merece a oportunidade de pelo menos começar os jogos como titular e no decorrer do jogo pode ser substituído. Os reservas, né? Esses foram os reservas. Teve o Kevin que entrou, o Mikael, pra mim os dois vão ficar sem nota, não tiveram muita participação na partida. E o Eduardo Souza, eu vou dar pra ele uma nota 5, porque pra mim ele errou na escalação, acertou nas primeiras 2 substituições, mas depois disso não fez muitas mudanças no time e o time ficou apático. E isso passa muito pelo técnico, que deve sim dar umas boas esfregas, umas gritadas ali na beira do campo para acordar o seu elenco dentro de campo, coisa que ele não fez, não tem costume de fazer, mas quando faz é importantíssimo pro time, tem que fazer esse tipo de coisa. Então assim, vou dar pra ele uma nota 5, eu espero sinceramente que o Adson esteja já pensando na possibilidade de contratar um bom técnico, porque o Eduardo Souza pra mim, ele é apenas um auxiliar, ele não é técnico. Pode dizer o que você quiser, você pode inclusive discordar e colocar aqui nos comentários, tem todo o direito e eu respeito demais a sua opinião, mas pra mim, o Eduardo Souza é apenas um auxiliar técnico. Ele não é um técnico que vai nos levar pra Série A do Campeonato Brasileiro. Não é o técnico que vai nos levar ao G4 da Série B esse ano. Pra mim, tá? Eu espero muito que ele queime minha língua, eu espero muito que as coisas mudem, que ele seja campeão goiano esse ano. Tá? Eu espero muito, de verdade, de coração, como torcedor do Atlético, obviamente é isso que eu espero, tá? Mas como uma pessoa que tá vendo o time, tá vendo as substituições, vendo as escalações, a formação tática, eu ainda acho que o Eduardo Souza não está pronto para assumir um time que quer ser e se manter na elite do futebol brasileiro. Não é esse o técnico que a gente merece. Aliás, talvez seja o técnico que a gente merece no momento, não o que a gente precisa. A gente precisa de um técnico com mais casca para nos dar confiança para as próximas competições. Tem Copa do Brasil aí no meio da semana, vou fazer um vídeo aqui com vocês falando sobre os times goianos, como é que vão ser as temporadas dos times goianos. Claro, os principais, na minha opinião, atualmente seriam o Atlético Goianiense, o Goiás, o Vila Nova e a Aparecidense. Vou fazer um vídeo trazendo isso para vocês. Beleza? Durante a semana devo soltar, antes mesmo da Copa do Brasil, vou soltar esse vídeo aqui pra vocês. Vamos ver como é que vai ser o jogo de volta. Vai ser no dia 5, né? Dia 5 do 3. E eu vou estar no estádio, vou assistir o jogo e trago aqui pra vocês o pós-jogo. E obviamente, se tiverem opiniões, ideias, sugestões pro canal, os comentários são sempre muito bem-vindos. Eu agradeço demais aqui cada comentário que você dá. Agradeço também seu like, deixe seu like aqui embaixo, sua inscrição para você acompanhar os próximos lançamentos. E claro, se quiser receber notificações quando eu soltar um vídeo, só marcar o sininho ali do lado, beleza? Então é isso, galera, essa foi a análise do jogo. Espero que vocês tenham curtido, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.